Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quem fala com você é o Emer de Maria. E já seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Emer de Maria. Hoje a igreja comemora o dia de uma das santas, chamada Santa Catarina de Sena, uma das doutoras da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Mas quem foi Santa Catarina de Sena? Você já ouviu falar dela? Você já conhece a história dela de vida? Bom, Santa Catarina de Sena nasceu no dia 25 de março do ano 1347, na cidade de Siena, lá na Itália. Filha de uma família muito pobre, onde ela foi uma entre os 25 filhos que seus pais tiveram. Por causa de toda essa situação, infelizmente, Catarina teve a sua infância totalmente conturbada. Não teve condições de estudar. E, além disso, essa pobre menina cresceu totalmente fraca e também franzina. Vivia sempre muito doente. E com apenas 7 aninhos de idade, a pequena Catarina quis sim consagrar-se totalmente a Deus, a sua virgindade, juntamente com a presença espiritual da Santíssima Virgem Maria. Já nessa idade, relatava muitas visões em seus momentos de oração. Também essa criança, com apenas 7 anos de idade, já fazia penitências rigorosas, mesmo que a sua família se opusesse a isso. Obedecendo ao chamado do teu coração, ela, é claro, seguia sempre em frente. Anos depois, com apenas 15 aninhos de idade, uma jovem, uma adolescente já, a jovem Catarina decide ingressar na Ordem Terceira de São Domingos. Exatamente isso, por meio de um sonho maravilhoso com São Domingos de Gusmão, onde São Domingos aparece para ela, resultando, é claro, a sua entrada para a Ordem Terceira Dominicana. Olha que bonito, gente. Por isso que você vai ver algumas imagens dela, algumas fotos dela, ela com esse santo maravilhoso. E a partir disso, ela intensifica-se as suas orações, além da prática de jejuns e também muitas mortificações corporais constantes. Também, como religiosa, em seus momentos de oração, ela entrava em êxtase. A pessoa que não sabe o que é êxtase é quando a pessoa sai fora de si e totalmente essa pessoa está em outro mundo, contemplando outras coisas, né? Então, não só ela, mas como muitos santos da nossa igreja entrava em êxtase. E a simples observação desses fatos leva à conversão centenas de pessoas durante a sua juventude. Olha que bonito, gente. Pessoas, elas ficavam bobas de ver essa jovem aí, né, pregando e mostrando a todos a sua santidade. E anos se passaram, depois de adulta, Catarina de Sena continua a sua vida de oração e atuação na sociedade, com o objetivo de quê? De orientar o povo. E como não sabia escrever, ela passou assim a ditar cartas para as pessoas. E nessas cartas, Catarina orientava assim as atitudes, conduzindo para a misericórdia
e convocando a todos para o grande exercício da caridade, para o grande esforço, é claro, pelo entendimento e pela paz. E mais tarde, Catarina aprende a ler e também escrever já adulta, assim com muitas dificuldades. E então apareceu a primeira grande dificuldade na vida de Catarina e também da Igreja Católica Apostólica Romana, chamado cisma, o cisma católico. Para quem não sabe o que é cisma, cisma é a recusa de sugestão ao sumo pontífice, ou seja, ao nosso Papa, ou da comunhão com os membros da igreja e a ele sujeitos. É exatamente isso que o Catecismo da Igreja, no parágrafo 2089, nos explica. Tá? E falando a nossa língua, o cisma significa você virar as costas para o Papa e virar as costas para todo o conselho, para toda a comunhão da nossa igreja. Tá? Infelizmente está acontecendo já o cisma lá no país da Alemanha. Não vou abrir em detalhes, né, porque é algo, assim, é algo muito grande e muito sério para ser discutido, tá? E esse cisma já fazia 70 anos que a sede da igreja, ou seja, o Vaticano, né, estava com outro papa. E a sede da igreja estava em Avignon, lá na França, e não em Roma. E com isso, a autoridade da igreja sofria o quê? Influência da política francesa. Então, muitos na igreja pensavam que seria impossível superar essa adversidade, porque os dois papas estavam disputando a cátedra de São Pedro. Uma na Itália, em Roma, e outro lá na França. Imagine a bagunça que estava acontecendo. E com isso o povo católico em todo o mundo sofria muito. E é claro, Santa Catarina de Siena, ela não ficou parada. Ela, inspirada pelo Todo-Poderoso, começou a agir. Então, o que ela fez? Ela viajou pela Itália inteira e também por outros países, falando, pregando, ditando cartas aos reis, aos príncipes e aos governantes. E também ditou cartas aos cardeais e aos bispos. E ela escreveu mais de 380 cartas destinadas aos anônimos reis, papas, evangelizando por todo o território romano. E graças a essas cartas, Catarina de Siena consegue, graças a Deus, que o Urbano VI, o verdadeiro Papa, voltasse para Roma e assumisse o legítimo governo da igreja. Meu Deus, que santa maravilhosa, irmãos! Ela vestiu a camisa, regaçou as mangas e fez pular para cima. Com a inspiração do Espírito Santo, ela não teve medo. Ela não teve medo. Ela foi ousada. E como a história vai dizer, ela consegue que o verdadeiro Papa, chamado Urbano VI, voltasse à sua cadeira, né, de Papa, lá em Roma, lá no Vaticano. Que maravilha! É uma grande heroína, né? Só que aí apareceu uma outra dificuldade, chamada peste negra. A peste negra aconteceu lá na Europa, né? E aonde muitas pessoas pensavam que era insuperável essa doença. E Santa Catarina, porém, enfrentara com toda a serenidade, com toda a firmeza.
Então ela saiu, né, de seu cômodo e foi atrás dessas pessoas que estavam com a peste, aonde esta peste matou, atingiu também 1/3 de toda a população da Europa. E como já falei, Catarina sai de sua clausura, ou seja, a igreja sai da igreja e vai até a igreja, que são os doentes, e se dedicou a cuidar dos doentes e também por meio de suas orações. E vai dizer que o seu exemplo gera a conversão de várias pessoas. Santa Catarina coloca-se ao lado dos doentes, lutando por eles e curando a muitos através de ações diretas e de suas orações. E seu exemplo de amor e misericórdia converteu centenas de pagãos e deixaram seus contemporâneos perplexos. Então, muitos pagãos se converteram através dessa maravilhosa santa. E segue a história dizendo que em meio a todas essas turbulações em sua vida, Santa Catarina de Sena consegue deixar obras literárias extraordinárias ditadas por ela, escritas e editadas por vários copistas. E sua obra é de grande valor histórico, espiritual, religioso e também místico. E um de seus livros mais importantes da história é o Diálogo sobre a Divina Providência, onde essa obra, irmãos, é lida, é estudada, é respeitada até os dias de hoje. Olha que bonito. E no seu tempo, teólogos famosos viajaram até longe para quê? Para ouvir as pregações e meditações de Santa Catarina de Sena, por causa de sua grande sabedoria, profundidade teológica e também pelo poder da palavra. Gente, que lindo! Lembrando que essa santa, ela não sabia escrever, não sabia se pronunciar, não sabia ler, né? Como foi falado, ela só aprendeu mais tarde, mas com muita dificuldade. Ela não tinha faculdade, ela não tinha doutorado, ela era apenas uma simples leiga. E olhe o que o Espírito Santo faz daquela pessoa aonde é escolhida por ele, né? Por Deus. E Santa Catarina de Sena não era nem mesmo uma religiosa com votos perpétuos, era apenas uma simples irmã leiga da Ordem Terceira dos Dominicanos. Porém, apesar de analfabeta, ela é considerada a mulher cristã mais impressionante do segundo milênio. A história vai dizer que ela era frágil, simples, além de toda a sabedoria de Deus, ela sim portava em seu corpo franzino os estigmas de Jesus, ou seja, as chagas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que ela foi uma das que tiveram os estigmas. Outros santos e outros beatos também passaram por esse processo, onde receberam as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. E Catarina de Sena, ela falece no dia 29 de abril. Hoje, como já falei, 29 de abril, a igreja comemora a morte dessa santa. E ela falece lá no ano de 1380, com apenas 33 aninhos de idade. Ela morreu tão jovem, né? Ou seja, ela morreu para o mundo para entrar na vida eterna. E seus últimos dias contaram, é claro, com diversas provações. Irmãos, aí está o grande exemplo que quando você está com Deus, quando você está fazendo a vontade de Deus, você passará por milhões de provações.
que nós possamos sim seguir o grande exemplo dos santos, como Santa Catarina de Siena. E a história vai dizer que antes da sua morte, ela segue ela dizendo assim: partindo do corpo, eu, na verdade, consumi e entreguei a minha vida na igreja e pela igreja, que é para mim uma graça extremamente singular. Olha que bonito, gente. Que bonitas frases, né? E é claro que em tão pouco tempo de vida, essa mulher admirável realizou muito pela igreja e também pela humanidade. O Papa Paulo VI declarou Santa Catarina de Siena doutora da Igreja, lá no ano de 1970, por causa de sua grandeza teológica e mística de sua obra. Meus amados e minhas amadas, que história magnífica! Isso aí foi o resumo da história de uma das riquezas que nossa igreja contém. Se você não sabia, agora você vai ficar sabendo que nós temos sim essa doutora da igreja que lutou muito pela nossa igreja. E hoje, é claro, está lá nos céus intercedendo por mim e intercedendo por você. Amém? Então você que agora sabe dessa história, é claro que não pode ficar para você. Você tem que enviar essa história para muitas pessoas, para que essas pessoas possam levar a trombada com Jesus Cristo através de Santa Catarina de Siena. Irmãos, eu peço, você que não é inscrito no canal Hemer de Maria, se inscreva no canal, dê o seu like santo, ative o sininho das notificações e vamos fazer pular para cima em nome de Jesus. Beleza? Um grande abraço, que Deus te abençoe e que Nossa Senhora te proteja, e peçamos sim pela intercessão de Santa Catarina de Siena, que ela possa sempre interceder por mim e por você. Tamo junto aí até o paraíso e, claro, Santa Catarina de Siena, rogai por todos nós. Estamos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande beijo no coração e, se Deus quiser, até a próxima. Tchau, tchau.